Fala pessoal, Gabriel Pimentel mais uma vez aqui com vocês. E hoje eu quero conversar sobre o sonho de ser um tenista profissional. O que é realmente vendido para essa molecada, que é realmente vendido do que é ser um tenista profissional, para o que realmente é ser um tenista profissional, um atleta profissional. A gente tem a tendência de se basear muito no que a gente simplesmente vê. E o que nós conseguimos enxergar no dia a dia de um tenista da televisão é muito raso. Então a gente não tem a real noção de tudo que precisa ser feito para chegar nesse nível. Então a gente fica com uma realidade um pouco distorcida. Ser um tenista profissional requer muito e chega até a gente apenas a parte boa do tênis, que é a parte do top do tênis mundial. Então você vê os jogadores no topo do ranking, nos melhores torneios, jogando nas melhores quadras, com a melhor estrutura, com cobertura de mídia, patrocínio, imprensa, glamour. E a realidade é que o tênis não é isso. O grosso do tênis, ele eu diria que ele é raw, é uma coisa muito mais visceral. Você competir para chegar nesse nível, você tem que passar... um amigo meu dizia que você tem que passar pelo fedor. Você tem que passar por todas as dificuldades do circuito, desde começar a jogar torneios ITF espalhados pelo mundo, jogar circuito Future, para passar para um circuito Challenger, para partir de um final de circuito Challenger você conseguir um pouco desse glamour, você conseguir um pouquinho desse gostinho do top do tênis mundial, que só é vivido no top 100. E eu acho que a mídia é fantástica para o esporte, essa cobertura, só que ela não dá a real noção do que é o tênis. É um esporte muito, muito difícil. É um esporte com muitas variáveis, é um esporte com muita decepção, é um esporte de mais derrotas do que vitórias. E a gente, como acaba acompanhando os grandes jogadores, nós temos a noção de que se ganha-se mais do que perde-se no tênis. E isso é a maior mentira. Um jogador que perde mais do que ganha, assim, balanceadamente, vamos supor, 51 derrotas e 50 vitórias, é um jogador top 100. Ele manter já um nível desse de resultado na carreira já faz um jogador ser muito bom. A maioria dos jogadores do circuito, você pegar que tem por volta de 2.000 jogadores no circuito, a maioria dos jogadores perdem mais do que ganham. Então o tenista ele tem que ser acostumado com a derrota, ele tem que ser acostumado com cair e levantar novamente. Quando se chega no topo do mundo, a gente tem a tendência a esquecer um pouco daquela parte anterior. Você não vê o Rafael Nadal falando de quando ele jogava torneios Futures. Você não lembra do Pete Sampras comentando de quando ele jogava os torneios abertos. O André Agassi de quando ele comia atum enlatado. Eles vão estar falando do momento presente deles. E o momento presente deles, quando a gente está assistindo as coletivas de imprensa ou assistindo os grandes torneios, é do glamour, daquele torneio maravilhoso de Roland Garros, por exemplo, que está acontecendo agora, Wimbledon, aquela coisa espetacular. Só que se há a pretensão de se tornar um jogador de altíssimo nível e quer seguir esse caminho da excelência, eu acho que um dos primeiros passos é compreender o caminho. E para isso, eu na minha carreira como jogador profissional, antes de eu pontuar na ATP, eu quis entrar um pouco mais na mente desses jogadores
E aí eu tenho aqui uma listinha, por exemplo, alguns livros. Pete Sampras é uma leitura... Eu digo que a história do Pete Sampras dentro da história dos tenistas ainda é um pouco um conto de fadas, porque tudo aconteceu muito rápido. Não estou dizendo que ele não teve nenhuma dificuldade, ele relata várias dificuldades dele, mas perto de uma carreira normal, vamos botar aí de 95% dos jogadores, a carreira dele foi simples. Ele ganhou um torneio muito cedo, que deu a vaga para ele para um torneio profissional, e ele logo de cara desse torneio profissional já ganhou de um jogador top do mundo, top 10 do mundo, e com isso chamou a atenção dos patrocinadores e começaram a colocar eles nos torneios grandes, e ele começou a ter vitórias. Então, relativamente perto dos outros jogadores, ele teve uma carreira muito mais suave, muito mais tranquila. É um outro livro que você tem que ler se você quer seguir essa vida de tenista. É o livro do Agassi. Ele relata muita coisa, ele relata muitos bastidores. No livro ele relata muito do começo da carreira dele, e aí você consegue ver toda a dificuldade de ser um tenista, toda a preparação, o tanto de treino, o tanto de frustração que ele passou durante a carreira, inclusive com o pai dele. Ele tinha que lidar com essa relação super difícil dentro de casa, e os passos que ele teve que dar para chegar no topo do tênis. E quando ele chegou no tênis, ele também teve uma derrocada, caiu bastante de ranking, aí ele teve que galgar posições novamente. Então ele mostra toda essa parte, essa história que a gente não vê quando a gente simplesmente assiste aos torneios de tênis. Outro livro fantástico, que passa muita emoção do que é ser tenista, passa muito mindset, desde pequeno, do que é ser um tenista, e como ele lidou com as frustrações desde muito cedo, com uma maturidade muito incrível, é o livro do Nadal. Ele passa, é um livro que é um livro curtinho, mas que ele passa muito do dia a dia e do mindset que desde muito novo ele desenvolveu. Tem uma passagem nesse livro que ele, acho que se não me engano com 12 ou 13 anos de idade, tira férias com a família e passa praticamente um mês sem treinar. E logo que ele chega das férias, tem um torneio nacional, e ele decide que quer jogar, porque ele gostava, ele é competidor, ele gostava de jogar. E logo que ele chega no torneio, ele perde na primeira rodada para um garoto que ele costumava não perder. E isso o magoou de tal forma que ele falou pro tio, que era treinador, falou: olha, eu nunca mais tiro férias na minha vida, porque esse sentimento da derrota é tão dolorido que eu não quero passar por isso nunca mais na minha vida. Então, esses sentimentos, você vê que os tenistas top, às vezes, eles gostam de ganhar, mas é pior ainda para eles perder. Eles odeiam a derrota. O tenista que chega no topo do tênis, eu acho que ele acha pior a derrota do que ele curte uma vitória. É uma coisa que eu já vi até alguns discursos do Will Smith, que essas pessoas super competitivas, elas têm esse amargor da derrota muito forte. E toda vez que elas são derrotadas, elas transformam isso em algo positivo. É uma gasolina para eles continuarem treinando, batalhando para conseguir alguma coisa a mais e não não ter esse sentimento novamente na vida deles. Então é por isso que eles se tornam obcecados por treinar, por melhorar, estão sempre buscando os melhores equipamentos, as melhores cordas, a última tecnologia, porque eles não querem perder por nada. Um livro que para nós brasileiros também, não só para nós brasileiros, eu acho que qualquer jogador, é o livro do Guga. Porque para mim ele é muito importante, porque é algo que está um pouco mais próximo da nossa realidade. Nós tivemos um tenista número 1 do mundo no Brasil. Então ele mostra que é possível, o céu é o limite, com uma estrutura super precária, treinando com bola velha,
com pouco recurso para viajar, numa família que o Guga perdeu o pai muito cedo, que era criado só pela mãe, com irmãos, com dificuldades que vocês não têm ideia. Ele teve um irmão deficiente, ele tinha que lidar com muitas coisas muito difíceis e ao mesmo tempo ser um atleta de ponta, treinar feito louco, abdicar de várias coisas da vida de um jovem. E isso aconteceu aqui, gente, no Brasil. Então é possível, só que você precisa ter um mindset positivo. Então vale a pena a leitura desse livro do Guga para você ter essa real noção de tudo que ele passou. Ele não chegou em Roland Garros, não foi tricampeão de Roland Garros por acaso. Tem muito trabalho e aí a gente precisa entender, por isso que eu acho importante essa leitura desses livros, dessas biografias, para a gente entender todo o processo, para a gente dar mais valor no processo e não no ponto de chegada. Isso é uma consequência de todo o processo, de anos e anos e anos de treinamento. Outro livro também que eu acho fantástico, todos esses livros eu acho fantástico, mas esse daqui talvez esteja no meu top 3, é a biografia do Djokovic. Primeiro porque desde muito cedo o Djokovic já sabia o que ele queria. Então, logo no começo, nos primeiros contatos dele com tênis, ele já, no primeiro contato com a técnica dele, ele chega com a bolsa dele toda pronta, impecável, e a técnica pergunta para ele, fala, olha, quem é que fez a sua bolsa? Foi sua mãe que arrumou? Tá muito organizado, tá muito bonito. Ele fala, não, minha mãe não quer ser número 1 do mundo, eu quero ser. Então fui eu que arrumei minha bolsa. E isso era uma criança de 8 anos, 7 anos de idade. Então você já vê que tem uma coisa, um mental muito forte, uma vontade muito grande por trás. E além disso, ele estava num país de guerra, então ele conta episódios de que o país sendo bombardeado e ele estava saindo para treinar. Então a vontade de treinar, de evoluir, de crescer, de fazer esse processo acontecer era tão grande que às vezes ele colocava a própria vida em risco. Ele poderia sofrer um ataque, então isso trouxe uma força mental para ele que ele tem até hoje dentro de quadra. Você vê o Djokovic dentro de quadra, é um jogador extremamente aguerrido e não desiste e vai até o último momento. Então é fantástico. E a outra que eu também considero uma leitura interessante, não colocaria como a mais interessante, que é a do Roger Federer, que é um pouco similar à do Sampras. Eu digo que esses dois personagens na história do tênis, o Federer e o Sampras, tiveram meio que um conto de fadas, porque as coisas aconteceram, parece que tudo convergiu para eles chegarem aonde eles chegaram, desde muito cedo. Mas mesmo assim existe um processo, e é interessante a leitura para você também entender o processo. O Federer saiu de casa muito novo, com 13, 14 anos, ele saiu da Suíça e foi para a Espanha treinar, e ele tinha a estrutura da Europa é muito diferente da nossa brasileira, então eles têm muitas facilidades, então a percepção de dificuldade que ele teve talvez não seja uma dificuldade pra gente. Eu até ri bastante quando eu li uma passagem do livro que ele dizia que, nossa, ele sofria demais porque ele tinha que pegar um trem, aqueles trens europeus que andam a 300 km por hora. Eu tenho que pegar um trem para ir treinar na Espanha e eu passo a semana inteira longe de casa, e aí eu pego o trem e só passo 2 dias em casa. Eu falei, nossa, o cara tá pegando trem para ir da Suíça para a Espanha, olha que vida difícil a dele. Então, dentro da minha realidade, que passei por muitas dificuldades, de pegando ônibus, essas estradas horríveis brasileiras, para ir para um torneio, para jogar aqui, e aí vai para o norte do Brasil, vai para aquela loucura que é jogar tênis aqui no Brasil, e ele estava com uma preocupação e se sentindo triste por jogar, por ter que treinar na Espanha, pegando um trem-bala e voltar para a Suíça também naquele trem-bala, num conforto incrível, que depois, quando eu joguei na Europa, eu tive a real noção tanto que é fácil viajar dentro da Europa. Mas
eu quis dar essa ideia dessas biografias porque vende-se uma ideia do tenista, até a gente assiste em YouTube que é aquilo ali, o tênis, é aquele glamour, é aquela coisa magnífica, que você só tem alegrias, e muito pelo contrário, para chegar no glamour você tem que ralar muito. Tem uma expressão que eu gosto muito, que é blood, sweat and tears, que é sangue, suor e lágrimas. E o tenista tem que passar pelo sangue, suor e lágrimas. Até o Federer e o Sampras, na versão deles, passaram por isso, passaram pelas dificuldades deles e tiveram que superar todas essas dificuldades. Eu costumo dizer para os meus atletas que o melhor tenista é aquele que sabe resolver melhor os problemas, porque a vida está jogando problemas para a gente o tempo todo. E o tenista que sabe resolver melhor esses problemas, dentro e fora de quadra, ele tem uma evolução mais rápida. E quando você lê essas biografias aqui, você vê que são solucionadores de problemas. Quando não são eles têm uma equipe que vai ajudá-los a resolver os problemas. Mas ele sabe buscar a equipe para resolver os problemas. Então você vê esses atletas de ponta sempre buscando soluções e sempre focando no caminho e nunca apenas no resultado. Entender o processo, saber a dificuldade do processo, saber que você tem que ser resiliente. Tudo isso faz parte de se tornar um tenista de excelência. Então, gente, siga a gente nas redes sociais aí, no Instagram, Facebook. Estou postando vídeo também no YouTube. Que vamos trocando ideia. Eu recebi perguntas sobre outros vídeos. Eu vou estar fazendo vídeos semanalmente. Eu demorei um pouquinho a fazer esse vídeo essa semana, mas estou cumprindo com o prometido e entregando mais um vídeo com mais conteúdo para vocês. E vamos que vamos, e vamos fazer essa comunidade do tênis crescer. Valeu, grande abraço a todos, até a próxima.